Juízes capítulo 13. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1. E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril, e não dava luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher, e lhe disse: Eis que agora tu és estéril, e não dás a luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura. Pois eis que conceberás e darás luz ao filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível, mas eu não lhe perguntei de onde ele era, tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Eis que conceberá e dará luz a um filho, e agora não bebas vinho nem bebida forte, tampouco comas nada impuro, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha falar conosco. Senhor, venha, Deus, ministrar no nosso coração. Revela a tua vontade. Aplica o teu querer, Pai, em nossas vidas. Não me deixe, Senhor, trabalhar aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes, todos já sabem que o livro de Juízes foi escrito logo, é o livro após o livro de Josué. Aqui o povo já estava estabelecido na terra de Canaã. E ainda havia alguns povos que Israel ainda teria que conquistar para marcar o território ao qual Deus havia prometido à nação. Só que o povo, assim como desde a saída do Egito, o povo ele pecava contra o Senhor. O Senhor prosperava, o Senhor abençoava o povo, mas o povo sempre pendia para o mal, sempre pendia para a idolatria, sempre pendia para as coisas que desagradavam o coração do Senhor. E aí Deus, Ele permite, assim como a palavra diz, a gente olha logo no primeiro versículo, a Bíblia fala que Deus entregou, ou seja, entenda uma coisa, muitas coisas que acontecem na vida do homem, não é o diabo que faz, não é o inimigo das nossas almas que faz. O próprio Deus permite que o inimigo toca ou na saúde, ou toca na finança, ou toca na vida emocional, porque muitas vezes nós sempre queremos culpar o inimigo, nós sempre queremos culpar, assim, de forma literal, Satanás, pelos problemas que o homem vive. Mas isso não é uma realidade, porque assim como a Bíblia diz que a Bíblia fala que Deus ele criou o bem e ele criou o mal. Ele colocou bênção e ele colocou maldição para a vida. Mas o homem ele tem as suas escolhas. E aí
Deus para iniciar, né, um governo, e usar um homem, né, como um libertador, assim como Moisés foi, porque era necessário que nascesse um homem que ele fosse santificado, que ele fosse separado. E aí, Manoá, que era o pai de Sansão, né, a esposa recebe a visita do anjo, o anjo de Deus, e fala que ela vai ser mãe. Isso é tão improvável porque o próprio anjo disse para ela: você é estéril. Ou seja, na Bíblia nós só conhecemos 3 eventos em que Deus envia um anjo. Na Bíblia, quando fala o anjo do Senhor, é conhecido também pela teologia como uma teofania. É quando o próprio Deus ele se manifesta, ele se materializa em forma de anjo. Não é um anjo, é o anjo. Ele se manifesta e ele se materializa em forma humana para chegar até o homem, para dar uma notícia ou dar uma palavra profética. Nós temos 3 eventos na vida de Sansão, que foi na vida de Manoá, o pai de Sansão. Nós temos na vida de Zacarias, que é o pai de João Batista. E nós temos também Maria, que teve a visita de um anjo. Nós tivemos outras visitas de anjos que foram até as pessoas. Por exemplo, Abraão foi visitado por anjos. Ele também recebeu, mas aqui especificamente 3 pessoas que seriam chave no reino de Deus para direcionar, para governar, para julgar. Nós temos 3 pessoas, que foi Sansão, João Batista e Jesus. Essas 3 pessoas, elas foram dentre as 3, nós vemos que o Sansão foi o primeiro a ser abençoado por Deus e ser usado por Deus de uma maneira estrondosa, espetacular, maravilhosa, porque a Bíblia fala que quando Sansão nasceu, o Espírito de Deus já estava com ele. Por isso que quando o anjo visita, né, a família, o casal, que era a mulher estéril, ele fala assim: você não bebe, você não fuma. Tipo assim, como se ele estivesse falando assim: olha, você vai preservar a saúde dessa criança, porque essa criança que vai vir, ela precisa ser uma criança separada, ela precisa ser uma criança santificada na minha presença. Isso fala para nós porque Sansão, o homem em si, ele é pecador, ele é falho. Sansão, ele não era santo. Mas quando Deus ele escolhe alguém, escolhe um juiz, que Sansão era um juiz em Israel, e Sansão foi o primeiro juiz em Israel, logo depois que ele se instalou na terra de Canaã, a palavra fala que Sansão nasce. E Deus, né, assim como Deus já tinha falado aqui na palavra que a navalha não passaria na cabeça, porque o voto de Nazireu era necessário que o homem se permanecesse sem cortar o cabelo naquela época. Não é o cabelo que dava força para ele, era Deus, era a obediência a Deus. Porque muitos vão falar, já vi muitas pregações falar: não, Sansão perdeu a força porque estava no cabelo. Não, isso não é uma verdade. Porque a palavra de Deus fala que Sansão, ele era uma forma de seguir as regras de Deus. Ou seja, se ele não poderia nem comer a uva, porque a uva ela era uma matéria-prima para chegar ao vinho. Ou seja, essa criança, ela não pode comer a uva, ela não pode comer do fruto da videira, porque quando ela estiver grande, ela pode induzir a tomar o vinho, que é o álcool. Então Deus separa Sansão específico. E a palavra de Deus fala, né, para quem já leu a história de Sansão, já no primeiro versículo do capítulo 14, a palavra fala que Sansão, os textos eles são
eles não são cronologicamente narrados, mas no início do capítulo 14, a palavra de Sansão já se interessa para uma mulher filisteia. Ou seja, Deus falou: olha, você não vai tocar em nada impuro, ou seja, jamais Sansão poderia se misturar com um filisteu. Jamais ele poderia tomar de uma mulher de outra nação. Assim como Deus já tinha falado: olha, vocês não se misturam, porque esse povo é um povo pagão, eles são idólatras. Então, se você se misturar, você vai se corromper. É assim que Deus sempre falou. E é assim que Deus tem sempre falado com o povo de Deus, para que não se misture com as coisas do mundo. Eu posso sim estar lá no mundo, lá fora? Posso. Porque eu preciso viver, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma vida. Então eu posso estar em contato com o mundo, mas eu não posso me contaminar com as coisas do mundo. Porque nós estamos no mundo, nós somos cristãos, só que a palavra diz que esse lugar não é para nós. Porque Deus, Ele separou um povo, não é para ficar aqui. Deus separou um povo para que ele possa morar na eternidade. Muitos já perderam a esperança da eternidade. A gente pode ver isso, que as igrejas hoje já não se vê mais se pregar sobre a volta de Jesus. Já não se fala mais de arrependimento de pecado. Já não se fala mais sobre a santificação para estar na presença de Deus. Então a vida de Sansão, se a gente lê o texto, eu gosto de ler e ler versículo por versículo e entender o que o texto está dizendo. Então Deus separou Sansão: Sansão, você não vai. Deu orientação para os pais para que não pudesse se contaminar. Só que, olha só, o que a gente vê muito, eu já vi isso aí nesses dias, até vi um pastor falando um podcast falando que os pais que ensinam o filho no caminho do Senhor, ensina a palavra, educa ele na presença de Deus, e quando ele atinge a maioridade, ele desvia, a culpa não é do pai. Porque o pai, ele ensinou ele no caminho do Senhor. Ensinou o caminho, assim como Deus colocou: eu te coloco no caminho de bênção, te coloco no caminho de maldição. E muitas pessoas julgam as pessoas, por exemplo, julgou o filho do pastor, né? O homem, ele é um homem honesto, ele é um homem digno, ele é um homem correto. Ele ensinou seus filhos, mas quando o filho atingiu 21 anos de idade, 18 anos, ele se desviou da presença de Deus. A culpa é do pastor, do pai dele? Não. As escolhas, escolher Jesus, não depende de mim. Eu criei a Joyce, eu criei a Maria e o Samuel. O meu testemunho de vida, o meu ensino que eu dou para eles, é a palavra de Deus, é com base na palavra de Deus, é a maneira correta. Mas, se eles decidirem lá na frente sair do caminho do Evangelho, a culpa não é minha. Eu ensinei a verdade, eu preguei para eles a verdade, eu mostrei o caminho. E a palavra fala que já no início do capítulo 14, se você olhar o capítulo 14 de Juízes, e Sansão desceu a Timna e viu em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Ou seja, o povo de Israel tinha mulheres. Deus falou: quando vocês forem casar, forem arranjar um companheiro, vocês procurem as mulheres das tribos de vocês, que eram divididas em tribos. E aí, isso é uma reflexão para nós, porque Deus está falando assim: vocês podem escolher, existem mulheres aqui, para que a bênção esteja sobre a vida de vocês, porque são pessoas, mesmo que nem todo mundo em Israel, ele era fiel, era fidedigno à voz do Senhor, mas não era uma mistura de raça. E aí Sansão, os olhos dele, o corpo físico dele estava em Israel, mas a mente de Sansão estava nas coisas do mundo. Por quê? Porque a Filístia era um povo literalmente pagano. Eles eram literalmente idólatras. Eles adoravam a Dagon. Era um deus, inclusive os filisteus eram arqui-inimigos do Senhor, do povo de Deus. Em todos os eventos, é como se a Filístia ela fosse uma pedra no sapato de Israel.
E Deus usou pessoas, usou os reis para combater contra os filisteus, porque os filisteus eram os únicos que tinham a tecnologia para a fabricação de armas, de armamentos. Então, o povo de Deus sofreu muito com Israel, com a Filístia, com os filisteus. Por quê? Porque o povo de Israel não estava preparado, não tinha armamento bélico para combater os filisteus. Mas Deus sempre deu a vitória para eles. E a gente vê Deus levantando pessoas, levantando reis, levantando juízes para combater os filisteus. Por quê? Porque Deus, Ele escolhe pessoas, mas a pessoa ela precisa se colocar à disposição dele para fazer. Não adianta Deus escolher alguém, o que a gente mais vê. Deus levanta pessoas para fazer, só que aí o ego levanta, a pessoa começa a ficar famosa, o ego dela se esvai, ela se acha os holofotes. É o que estava acontecendo com Sansão, porque Sansão, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Entende? Olha só que força comunal, um homem só. Ele achou uma queixada de jumento. O que é uma queixada de jumento? É aquela parte inferior da boca do jumento. É um osso como se fosse uma foice. Então ali ele matou 1000 homens apenas com um osso. Então os filisteus estavam com medo de Sansão, porque Sansão não era Sansão, a palavra fala que todas as vezes que Sansão estava em determinado ambiente, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Entenda uma coisa, a minha força, a sua força que você tem, não é de você, não é sua. O ministério que está sobre mim, sobre você, não nos pertence, pertence a Deus. A unção de Deus, ela nos capacita para fazer o Evangelho, para levar o Evangelho. E aí Sansão, ele começa a olhar como se ele estivesse num ambiente, né, que ele foi levantado para fazer. Então ele passa a olhar do outro lado, ou seja, já viu aquele ditado que o pé de chuchu do vizinho ele é mais bonito que o pé de chuchu que está dentro plantado no seu quintal? É assim. Então Sansão, o que o olho do homem, o que o desejo do homem, ele faz com que ele se desvie do propósito de Deus. E aí Sansão, a palavra fala que Sansão está indo pelo caminho, e a palavra fala que ele topa de frente com o leão. Imagina um leão, cara. O leão, é o rei da selva, é o felino mais forte que existe. A Bíblia fala que Sansão, ele pega aquele leão, ele rasga o leão no meio. Ele rasga o leão no meio, ele luta com o leão, e ele rasga o leão, mata o leão e deixa ele lá e vai embora. Depois, a palavra fala que esse leão, ele apodrece, ele se decompõe, e na carcaça do leão, nos ossos do leão, vem um enxame de abelha e faz uma colmeia. Ou seja, aí Sansão vem pelo caminho e a palavra fala que ele encontra essa carcaça de leão com mel. Ou seja, ele não podia tocar em nada morto. Ou seja, ele podia matar. Por exemplo, ele matou o leão, Zé matou, jogou. A partir do momento que ele matou e jogou, ele não poderia tocar no cadáver, porque ele se consideraria, assim como a palavra diz, ele era considerado impuro a partir dali. E a gente vê o declínio de um homem que tinha tudo para ser uma pessoa respeitada em Israel. E aí ele começa a pender para as coisas lá da Filístia. Ele conhece essa mulher. Aí depois que ele come esse mel, ela fala que ele come esse mel, né, dessa carcaça de leão. E ainda ele faz um enigma, né? Ou seja, a palavra é muito clara. Além de um homem flertar com o pecado, com a desobediência, ele ainda acha que isso é vantagem. Ou seja,
eu pego, eu desvio a atenção daquilo que Deus, né, estabeleceu para mim, e ainda faço, como eu falo assim, no ditado popular, ainda fica zoando com aquilo que ele fez. Ou seja, ele não poderia ter comido aquele mel, porque o mel estava na carcaça do leão. Aquele mel para Sansão era um mel impuro, porque ele não poderia tocar naquela carcaça. E aí a gente vê o declínio na vida do ser humano, e principalmente na vida do cristão, porque essa palavra ela fala de alguém que foi separado. Ou seja, se o meu pai é um evangélico, é um cristão, a minha mãe é uma cristã, eu nasci num lar evangélico, eu fui ensinado, né, no meio evangélico, e chega uma idade, eu me desvio da presença, é como se eu estivesse negando tudo aquilo que eu aprendi a respeito de Deus, a respeito daquilo que a minha família me ensinou. Então, ou seja, não estou falando que às vezes, estou falando assim, no sentido de que alguém cresceu no lar evangélico, mas a gente vê que muitas vezes o fato de eu estar na igreja, assim como eu sempre falo, depende do lugar que eu estou. Porque, por exemplo, eu posso estar dentro de uma igreja, mas não é uma igreja, é uma seita. Ou seja, eu aprendi tudo errado. Mas se eu fui ensinado biblicamente, dentro da palavra, dentro das quatro linhas do Evangelho, eu tenho que entender que Deus, Ele não divide a adoração dele. Ele não divide a glória dele. Por quê? Porque Sansão estava usando os seus atributos para levar vantagem. Ou seja, eu sou forte, eu sou poderoso, e ele foi para dentro da Filístia. A palavra fala que Sansão ele vai para dentro da Filístia, dentro dos filisteus, da cidade dos filisteus, e lá ele encontra uma outra mulher. Essa primeira mulher, ele pediu para casar com ela. Eu quero casar com essa mulher. Mas não tinha. O pai dele falou assim: meu filho, mas ela não incircuncisa, é uma mulher impura. Mas ele: não, eu quero essa mulher, eu quero. E isso fala de uma teimosia. Quantas pessoas a gente vê hoje que quebram a cara por causa da teimosia, por causa da desobediência? Por quê? O pai fala, a mãe fala, o pastor dá conselho. As pessoas são mais experimentadas na vida, que tem mais experiência, dá conselho, mas a pessoa insiste em fazer um negócio. Ou seja, não, quer experimentar, quer provar aquilo que o mundo está oferecendo. Isso aconteceu com o filho pródigo. E aí, às vezes, o pai deixa para eles amadurecer. E aqui Deus provou Sansão naquilo que ele era na sua fraqueza. Por quê? Porque Sansão, a gente vê que Sansão ele tinha uma tendência a se prostituir. Ou seja, ali, no primeiro encontro que ele teve com uma mulher, ele já se prostituiu, porque ele tinha uma aliança com Deus. O pai e a mãe dele já tinham apresentado ele como nazireu. E ele vai para a Filístia. A Bíblia fala que ele encontra uma prostituta, ele fica com essa prostituta. E isso é muito sério. Eu estava lendo esse texto ali, eu não tinha muito tempo, hoje eu vi que foi muito corrido, eu sentei um pouco ali para ler o texto, e eu vi que ele começa a perder o discernimento. Talvez o mundo, para o mundo, isso não influencia, porque o mundo já está perdido. Mas para nós que estamos na presença, nós que já tivemos e estamos tendo experiência com Deus, o homem ele passa a perder a sensibilidade espiritual. E aí, a partir do momento que ele começa a pecar, ele começa a errar. Aí, depois que ele encontra essa prostituta, ele conhece a outra, que é a Dalila, que essas outras, ele não tem o nome delas. Mas a Bíblia, eu acho que a Bíblia é muito fantástica, porque a Bíblia deixa registrado o nome. Porque quem desviou Sansão não foi Dalila, não foi os filisteus. Quem desviou Sansão foi a sua própria desobediência.
E ele conhece Dalila também, que era uma mulher também que aparentemente era uma mulher, era uma prostituta. Ela era do mundo. E aí, Sansão ele começa a ter, né, um relacionamento com essa mulher também, ou seja, ele já estava debaixo de um pecado de desobediência. Ele já havia pecado contra o Senhor, já desde o primeiro relacionamento. Esse já era o terceiro relacionamento dele. E nós vemos, assim como eu falei, nós vemos que Sansão ele passa a perder a sensibilidade espiritual, mas ele não sente. Por quê? Eu já até preguei aqui sobre o pecado, porque o pecado ele é como uma lepra. No Antigo Testamento, a lepra ela representava o pecado, porque a lepra, a pessoa que está contaminada com o pecado, a parte onde está afetada, você não tem sensibilidade. Você pode queimar, você pode enfiar uma agulha, você não sente dor. E Sansão estava nessa mesma situação. Sansão, ele já estava em pecado, ou seja, ele já era impuro, ele já não era mais digno ali de estar na posição de Nazireu, porque ele já tinha pecado. E aí Dalila, por causa do envolvimento ali com os filisteus, com os príncipes filisteus, ele falou assim: olha, você conhece, nós conhecemos você, a gente vai dar tantos ciclos de prata. Naquela época era muito dinheiro. Imagina uma pessoa ficar milionária do dia para a noite. E eles pegam e falam assim: você tenta achar a fraqueza dele, para que a gente possa prender ele. E ela começa a questionar ele. Ou seja, nas 3 vezes aí, por 3 vezes, Sansão fala com ela o que deixava ele fraco, o que fazia com que ele perdesse a força. E ali Sansão já estava com o seu discernimento afetado, ele já tinha perdido a sensibilidade espiritual, porque era óbvio que ela queria achar uma brecha para poder fazer com que ele fosse preso. E é assim que o inimigo ele faz na vida do homem, principalmente na vida daqueles que estão na presença. Por quê? Porque se eu dou legalidade para o inimigo entrar, essa área de Juízes, o texto de Juízes, você vê que existe uma batalha espiritual travada nesse texto. Porque a gente olha para o texto e vai achar que Sansão ele pecou porque ele teve contato com Davi. Não. Sansão ele pecou por causa do coração dele. Porque o coração dele, ele se contaminou pelas coisas do mundo. Ele se encantou pelas coisas do mundo. É como se ele tivesse tudo onde ele morava, e ele olhasse para fora e falasse: lá fora está melhor. É a mesma situação do filho pródigo. Ele olhou para o mundo e falou assim: pai, eu quero a parte da minha fazenda. Eu quero a parte da minha fazenda porque é para mim que já não está. Eu quero experimentar coisas novas. Eu quero viver a vida. Eu quero, sei lá, eu quero lá, tá vendo aqueles jovens lá? Eu quero viver com aqueles jovens. Felizes, né, andando de carrão, andando, tomando uísque. E é assim. Se a pessoa não está estruturada em Jesus Cristo, as coisas do mundo vão encantar ela. Mas aí a pessoa só vai cair em si quando ela vê que não tem mais para onde fugir. Sansão chegou no fundo do poço. A palavra fala que pela 3ª vez que Dalila perguntou a ele qual seria, né, a fonte de força que vinha sobre ele. E ele estava com o seu discernimento literalmente apagado. E é o dom espiritual, dos 9 dons do Espírito Santo, o discernimento espiritual. Eu sempre peço a Deus que o dom de discernimento espiritual esteja ativado em 100% na minha vida. Porque é o que, dentro da igreja, é o principal dom que tem que estar ativo dentro da igreja, é o discernimento espiritual. Porque a gente vê, eu falo que eu já vi pessoas receberem entidades e fazer movimentos
movimentos de pessoas que estão recebendo batismo com o Espírito Santo. Então assim, e aí, naquele momento, por exemplo, nessa situação, eu olhei e falei assim, na minha visão, que eu não estava ainda, no meu discernimento apurado, falei assim, ela está recebendo renovo espiritual. A minha esposa está de prova. Pensei comigo, ela está recebendo renovo espiritual. Mas a pessoa não estava recebendo renovo, ela estava recebendo uma entidade de novo. Por quê? Por causa de uma legalidade, por causa de uma brecha. Porque nós oramos com uma pessoa, ficou mais de 40 minutos orando, mas é necessário para que uma pessoa seja liberta por completo, é necessário ela se arrepender dos pecados. É necessário que ela reconheça que ela precisa ser liberta. E ela precisa renunciar o pecado. E aqui Sansão, a palavra fala que eles cortam o cabelo de Sansão. A Bíblia fala que Sansão deita no joelho de Dalila e ele dorme. Ou seja, é tudo que o diabo quer. Que você adormeça, ainda no colo do inimigo. Eles vão e cortam o cabelo dele. E quando ele acordou, a Bíblia fala que ele, na sua, com o seu ego, com o seu orgulho apurado, ele levantou a fronte. Agora os filisteus chegaram para prender ele. Só que quando ele foi lutar, ele não tinha força. O Espírito de Deus não veio sobre ele. O Espírito de Deus já tinha saído dele, nem percebeu. Isso é muito triste, porque a Bíblia fala que eles arrancaram os olhos de Sansão. Eles arrancaram os 2 olhos dele. Ou seja, ele não ficou cego quando eles arrancaram os olhos dele. Ele ficou cego antes. Sansão já estava cego desde a primeira mulher que ele foi se envolver com ela. Desde o primeiro encontro que ele teve com aquela mulher da ficha. Por quê? Porque ele já estava cego espiritualmente. Então, a palavra, ela fala que eles arrancaram os olhos, mas isso é uma reflexão, porque o que deixou Sansão cego não foi os filisteus, foi ele mesmo. Eles arrancaram os olhos dele e levaram ele. A Bíblia fala que eles levaram, que ele era usado, porque ele mesmo ele não tendo espírito, ele era um homem forte, ele era, o porte físico de Sansão assustava os filisteus. E ele foi usado para moenda, para fazer, igual o boi hoje é usado para fazer caldo de cana, na roça lá nos engenhos lá. Antigamente o pessoal usava os engenhos que era movido a animal, então Sansão estava trabalhando assim, eles usavam ele. A Bíblia fala que ele, juiz, imagina Samuel era um juiz. Samuel ele era sacerdote, Samuel ele era profeta, e ele também foi levantado como juiz. Então, ou seja, abaixo de um rei, o juiz ele tinha todo o domínio, ele tinha um governo. Então, assim, o que Sansão falasse como juiz era decreto, porque não existia rei. Então, Deus levantava os juízes. Os juízes eles foram levantados para poder julgar as causas das pessoas de Israel. E Sansão, por ser um homem de guerra, além de ele julgar as causas, o inimigo olhava para ele e falou: opa, dentro desse reino de Israel, nós não temos chance. Esse homem matou 1000 homens com a queixada. Imagina esse homem com a espada. Imagina esse homem com um escudo e uma lança. Uma queixada de burro matar 1000 pessoas. Essa passagem de Sansão era uma reflexão muito profunda. Eu estava meditando nessa palavra, olhando o contexto dessa palavra. Para onde leva o pecado do homem com a desobediência? E ele foi preso. A palavra fala que os filisteus usaram ele como um animal. Literalmente, Sansão ele foi tratado como um animal lá. Ele estava cego nos olhos, porque os filisteus arrancaram os olhos dele. Agora imagina o sofrimento. E é isso que o diabo faz na vida do homem. E é isso que o diabo faz e está fazendo na vida do cristão. Porque as pessoas, elas acreditaram que porque Jesus
morreu lá na cruz do Calvário, elas não precisam fazer mais nada. Eu bato sempre na terra, eu tenho falado de todos que estiverem debaixo da autoridade desse ministério, as pessoas vão ouvir a verdade, porque é necessário santificação, é necessário consagração, é necessário estar buscando, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele morreu para nos tirar da escravidão do pecado. Mas as pessoas não querem ser libertas. Eu vou dar um exemplo. Inclusive, eu até faço menção, uma mulher que eu aprendi muito com ela, a pastora Dani Tereza. Há vários anos eu acompanho ela nas palavras que ela prega. Ela fala que ela dá um exemplo de uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que é acumulador de lixo, por exemplo. Uma pessoa que é acumulador de lixo, ele fica 30 anos acumulando lixo de casa. Viu aqueles acumulador de lixo? Acumula tudo. Você entra na sala dele, tem lata, tem. E aí, ele encontra Jesus, esse homem. Ele aceita Jesus. E a vida dele é transformada. Ele já não. A vida dele é transformada. Ele aceitou Jesus. Mas para que a vida dele muda, para que os ratos, as baratas, as cobras que estão entrando dentro da casa dele, é necessário que ele tire para fora, que ele faça a limpeza. E na vida do cristão é necessário libertação. Por quê? Porque libertação faz parte do processo de santificação. Pelo fato de eu aceitar Jesus, eu era um acumulador de lixo. Hoje eu não acumulo mais. Mas se eu não acumulo mais, eu vou morar dentro do local onde tem 2 toneladas de lixo, por exemplo? Não. Eu preciso tirar a sujeira para que a minha casa fique limpa. É um exemplo. Estou dando um exemplo aqui que é um exemplo mais fácil de entender. Porque eu preciso aceitar Jesus, mas eu preciso limpar a minha casa. Eu preciso tirar a sujeira. E essa sujeira que vai sair é o processo de santificação, é o processo de purificação. Só que muitos, o que a gente vê, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão na igreja, eu confessei Jesus, mas não se santifica, não se purifica. Aceita Jesus, vai para dentro da casa e a casa está cheia de lixo. No sentido assim, eu estou falando no sentido espiritual. Por quê? Porque é necessário que o coração esteja limpo. O nosso espiritual tem que estar limpo. A libertação ela precisa ser completa. E Sansão, ele se contaminou. Ele perdeu a presença. Ele ficou desamparado. Ele se tornou um escravo lá na Filístia. E a palavra fala que os filisteus, depois que eles conquistaram a Sansão, que eles prenderam Sansão, a Bíblia fala que os filisteus, o templo de Dagon, eles tinham um templo que era gigantesco, com colunas imensas. Os filisteus deram uma festa para comemorar a vitória sobre Israel. Ou seja, da mesma forma que Deus, que os israelitas, eles comemoravam quando eles venciam a guerra, quando o povo de Israel era vitorioso em alguma coisa, eles faziam holocaustos, eles prestavam sacrifício, eles iam para o templo para adorar. E da mesma forma o reino das trevas faz. Nesse momento tem muitos sacrifícios acontecendo a Satanás pelas vitórias sobre as pessoas do mundo. Entenda uma coisa: a vitória que a Filístia teve sobre Israel não foi Dalila, não foi os filisteus, foi o reino das trevas. Por quê? Porque os deuses que eles cultuavam era apenas uma estátua, a estátua de Dagon, mas era influenciado, aquele reino da Filístia, ele era influenciado por um principado. E esse principado, o mundo espiritual é muito complexo. E eles estavam cultuando e fazendo, prestando um culto de adoração a Dagon.
o povo falou assim, nós obtemos a vitória em cima de Israel e nós trouxemos o juiz de lá, nós trouxemos o homem que é o mais temido. Então, ou seja, a vitória foi nossa. Traga ele para cá que ele vai servir de escárnio, né? Nós vamos nos divertir vendo ele preso, vendo ele amarrado na corrente. E aí a palavra fala que Sansão caiu em si. Ou seja, Sansão ele estava cego, ele estava comendo, ele estava se alimentando dos excrementos dele, ele estava servindo de escravo, como fosse um animal, ele estava sendo tratado como animal. E aí a palavra fala que ele fez uma oração. A palavra fala que Sansão ele se arrependeu ali de tudo que ele havia feito. E ele pediu que por mais uma vez ele pudesse experimentar esse poder. E ele estava entre as duas colunas principais do templo, e havia mais de 3.000 pessoas lá dentro, comemorando, né, e festejando essa vitória sobre Israel. E o Espírito Santo veio sobre ele. Por quê? Porque o arrependimento ele move o coração de Deus. E Sansão se arrependeu. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, o Espírito de Deus veio sobre ele, a Bíblia fala que ele juntou as colunas, ele empurrou, não sei, ele estava entre as duas, e ele disse assim, eu vou morrer aqui, mas eu vou levar todos comigo aqui. E quando ele empurrou as colunas do templo, a Bíblia fala que o templo inteiro desmoronou. Mais de 3.000 pessoas morreram lá nesse. Ou seja, e a própria Bíblia fala que Sansão matou mais gente em um dia só, nesse dia, do que em toda a vida dele lutando contra os filisteus. Então a gente vê que o que o pecado ele faz, o que a desobediência faz, e a gente vê isso muito claro nas Escrituras, que o que afasta a presença de Deus da vida do homem é a desobediência. Porque se Sansão fosse obediente, Sansão poderia estar governando Israel como juiz, mas o fato dele desejar experimentar as coisas do mundo levou ele para a escravidão, levou ele à morte. E Deus permitiu que ele passasse por isso e ele pudesse experimentar de novo essa força que havia se esvaído dele. Só que o que adiantou? Ele morreu nos escombros, porque o templo caiu sobre ele, matou 3.000 pessoas da Filístia. O nome dele foi registrado na Bíblia, porque ele foi um homem respeitado na época, mas levou uma vida promíscua. E a gente vê isso, o pecado ele traz consequência drástica na vida do homem. A gente vê isso com Davi. Depois que Davi tem esse relacionamento com a esposa de Urias, Davi é uma palavra difícil de falar, mas é como se Davi tivesse estuprado a mulher. Davi, ele obrigou a mulher, por ele ser um rei, ele obrigou a mulher a se deitar com ele. E isso levou o coração de Deus. Davi, ele se arrependeu instantaneamente quando o profeta confrontou ele. O profeta falou assim: esse homem é você. Davi, no momento certo, Davi, Senhor, tira tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, se Sansão tivesse caído em si antes de cometer todos os pecados que ele cometeu, o Senhor teria abençoado ele, ele não teria se tornado um escravo, ele não teria tido que morrer de uma forma tão drástica por causa da desobediência. E essa é uma reflexão. Eu até pensei, meu Deus, eu vou levar essa mensagem
para uma reflexão, mas é uma mensagem dura, porque isso serve para mim, serve para todos nós. Porque Deus, quando Deus escolheu, né, os eleitos, Deus elegeu, né, aqueles que seriam separados para fazer a obra, aqueles que seriam separados para pregar a palavra. Não é um título que vai me dar autonomia para levar a palavra. Eu não poderia ter título nenhum. Eu poderia ser um homem comum aí, um membro comum da igreja. Se Deus fala assim, prega a palavra, ele prega a palavra. O homem, ele coloca limites na obra de Deus, ou coloca processos dentro da obra de Deus, mas nem sempre o que o homem está fazendo é a vontade de Deus. Será que eu estou seguindo aquilo que Deus projetou para mim? Será que eu estou obedecendo ao que Deus projetou para mim? Será que eu tenho feito igual Sansão? Olhado, tenho, né, a obra de Deus, tenho, né, a presença de Deus, eu sou um filho de Deus, e aí de repente eu olho para o mundo e eu quero experimentar aquilo que o mundo tem, e aquilo que vai me trazer um prejuízo, vai desviar, né, a minha atenção, porque o tempo que Sansão ficou, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não fala quanto tempo que Sansão ficou preso, mas esse tempo que ele ficou preso, ele deve ter refletido muito, ele deve ter sofrido muito, porque ele não tinha mais força. É diferente quando você está sendo sustentado pelo Senhor, e é diferente quando você não está sustentado pelo Senhor. Isso é tão claro que a gente vê na vida de Saul. Quando a Bíblia fala de Saul, com 2 anos de reinado de Saul, ele comete um erro. O Espírito de Deus saiu de Saul, ou seja, quando Samuel unge Saul, a Bíblia fala que depois ele teve encontros com profetas, e ali o poder de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele. E é notório quando o Espírito Santo sai do homem, que o homem começa a se angustiar. O homem começa a vida dele passa a não ter significado. Quem conhece a história de Saul vai ver que Davi precisava tocar a harpa. Davi tocava a harpa, as notas, a frequência musical. Davi tocava e Saul era liberto. Por quê? Porque o Espírito Santo já não estava mais com ele. Então, por isso que eu e você, nós temos que ter uma consciência firmada de que pode acontecer tudo, mas que o Espírito Santo não abandone nós. Porque se o Espírito Santo abandonar nós, acabou. Eu peço, Senhor, não retire de mim do Espírito Santo. Porque pecado, todos nós pecamos. E às vezes até mesmo transgressões, porque o pecado de transgressão é quando eu sei que está errado e eu continuo cometendo. Eu posso sim levantar de manhã e de repente ali fora, né, eu cometi um pecado, mas foi um acidente de percurso. Não foi algo premeditado, assim como Sansão fala. Ele olhou e falou, não, eu quero lá. Ou seja, é um ato de desobediência, é um ato de pecado premeditado. Eu não levanto de manhã, hoje eu vou pecar. Hoje eu quero pecar. Não. Você levanta e fala isso, João? Não. Agora, mas pode acontecer. Você está estressado no trânsito, você xinga o outro lá bravo e foi um acidente de percurso. Você não programou o pecar. E essa palavra, ela fala muito com nós sobre isso. Porque quando eu olho e eu almejo, primeiro eu olho, né? Primeiro eu olho, depois eu desejo, depois eu quero, e depois eu pego. O pecado na vida não é assim. Eu posso olhar? Posso. Eu olho. Porque a gente não é cego, a gente olha. Mas a partir do momento que aquilo ali encheu os meus olhos e eu desejo, a Bíblia fala, o próprio Cristo fala, ele fala assim, no Antigo Testamento, se eu adulterasse, eu tinha que respeitar o
né, a mulher do próximo. E lá, se eu adulterasse, eu era julgado. Ou seja, a pessoa que era pega em adultério lá no Antigo Testamento, ela era apedrejada. Eles trouxeram a mulher de Jesus, ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés pede que apedreje ela. Só que Jesus fala no Novo Testamento, Jesus fala assim: se eu olhar com desejo, eu já adulterei. É por isso que eu sempre bato na tecla. A lei não foi abolida. A lei ela foi aperfeiçoada. Jesus, ele cumpriu a lei. Por quê? Porque se eu peco, lá no Antigo Testamento, eu morria apedrejado. Eu tinha que consumar, ou seja, eu não apenas eu desejava, eu era apedrejado, não, eu consumava o que eu ia fazer. Eu pensava e consumava. Aí depois que foi consumado o ato, eu era apedrejado. Mas no Novo Testamento, Jesus, se você olhar e desejar, você já pegou no seu coração. Então, ou seja, o nível não baixou, o nível subiu. Ou seja, a graça de Deus é diferente da graça que é pregada aí fora. É mais difícil viver debaixo da graça do que debaixo da lei. Por quê? Pedro fala, Jesus, Senhor, o fulano de tal pecou contra mim. Eu devo perdoar ele? Sim, deve perdoar. Mas se ele pecar 7 vezes, e eu tenho que perdoar 7 vezes, ele falou assim, você tem que perdoar 70 vezes 7. Então a graça de Deus, eu preciso entender que a graça de Deus, ela é, como eu posso dizer? A graça de Deus, ela é muito difícil de cumprir. Porque a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, porque é o favor imerecido de Deus. Porque se Deus fosse julgar a mim e a você naquilo que Jesus falou no Novo Testamento, que tudo que eu fizesse era pecado, ele fala assim, se o meu olho direito peca, é melhor eu arrancar esse olho aqui fora e jogar ele, do que eu entrar no céu com os 2 olhos, entrar no inferno com os 2. Então assim, Jesus ele faz uma alegoria para nós, que é por isso que muitos abandonaram Jesus, porque para eles era muito duro. Mas o fato de Jesus vir para cumprir a lei na cruz do Calvário, pelo fato de nós não merecermos a salvação antes de Jesus morrer, é por isso que a graça é o favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos. O fato, mas a palavra de Deus fala que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Aí as pessoas imaginam assim, pequei, aí o anjo vai lá e apaga o seu nome do livro da vida. Não, não é assim. Não é assim. A Bíblia fala que quando eu peco, existe um intercessor entre Deus e o homem. Jesus Cristo. Ele tem o poder para perdoar pecado. Ele diz assim, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Ou seja, mas é necessário o arrependimento. Não adianta, eu já falei, não adianta. Eu já vi várias pessoas serem batizadas. Passou 3 meses, deu 6 meses, não tinha ninguém na igreja. Eu não sou eu nada, eu estou muito de prova, hein? Foram 12 pessoas que desceram as águas e batizaram. Não deu 6 meses, a mais da metade, quase todos saíram da igreja. Essas pessoas se arrependeram? Não tiveram encontro com Cristo. É como se elas tivessem ido tomar um banho de chuveiro. E se eu for falar isso, muitas pessoas se escandalizam. Porque a verdade, ela dói, ela machuca. Mas muitas pessoas vão tomar banho de chuveiro, em vez de ser batizadas. Porque quando Jesus fala assim, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Mas quando ele fala assim, crer e for batizado, é crer e se arrepender dos pecados. Então, não existe salvação sem arrependimento de pecado.
Não existe. Eu aceito Jesus como meu único Senhor suficiente Salvador, mas por dentro não me arrependi dos pecados. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Então se prega uma graça, a famosa graça barata, é a graça que te dá o direito de cometer o mesmo erro que você cometia. Então, ou seja, eu em Cristo, eu sou uma nova criatura. Quando eu nasço, quando eu aceito Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus morre, a Bíblia fala que o velho homem morreu junto com Cristo. E ele nasce de novo uma nova criatura. Por isso, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, porque a água representa a pureza. E do Espírito fala de transformação. Por isso que Deus fala assim: eu vou arrancar o coração de pedra e colocar em você um coração de carne. Não é músculo cardíaco. Quando ele fala, vou arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, eu vou tirar o que está morto de você e vou botar a vida. Porque o coração fala de vida. E essa mensagem para nós podermos refletir sobre aquilo que nós recebemos como uma missão de Deus nessa terra. E para que as coisas lá de fora não venham influenciar nós. Para que as coisas lá de fora não venham nos influenciar e nos desviar da presença. E muitas vezes, como eu falei, nós achamos que nós somos o tal. Eu posso estar aqui. A Bíblia fala que os dons do Espírito Santo é irrevogável. Eu conheço pessoas que estavam orando por pessoas, elas eram curadas. As pessoas levantavam da cadeira de roda. Pessoas eram curadas com câncer. Mas quem orava estava em prostituição, em pornografia. A pessoa que estava ministrando, ele era viciado em pornografia. Então, o dom que está sobre mim e sobre você é irrevogável. Deus não vai, o poder de Deus não vai deixar de manifestar em você porque você é um pecador. Mas a santificação é outra coisa. Por isso que quando alguém chega até Jesus, e pergunta assim: Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome pessoas foram libertas, em teu nome as pessoas se converteram e desceram as águas. E falou assim: apartai de mim, malditos, que eu não os conheço. É muito sério isso. E às vezes os religiosos vão olhar para esse texto e vão se escandalizar, que é uma pura verdade. Muitas vezes não é o fato de eu estar pregando a palavra aqui, se o meu coração não estiver em Jesus Cristo, eu vou para o inferno. Eu estou falando de mim. E é duro a gente falar isso para a igreja, mas a igreja precisa aprender isso, porque eu preciso compreender que eu preciso me arrepender. É diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, já estou terminando. Vou dar um exemplo. Você está dentro do avião. Vou dar um exemplo de avião, eu tenho 1 meio de avião. E aí, eu estou dentro do avião, aí o piloto fala assim: aperta o cinto que nós vamos cair. E aí, a pessoa que está em pecado, ela cometeu um monte de atrocidade. Ela fala: ai Deus, me perdoe, não sei o quê. E vai falando os pecados lá. Me perdoe, não sei o quê. Só que aí o piloto consegue, né? O piloto consegue botar o avião de novo no prumo. E aí fala: pessoal, o voo foi restabelecido. Esse cara não se arrependeu. Ele apenas sentiu remorso. Por quê? O arrependimento dele foi apenas um momento de desespero. Porque se ele tivesse realmente se arrependido, ele não precisava do avião falar que vai cair para poder se arrepender. Ele só confessou os pecados dele porque ele sabia que ele ia cair, ia morrer. Mas o piloto falou assim: não, já está estabelecido, já consegui colocar o avião no prumo de novo. Aí, graças a Deus, está tudo certo agora eu posso continuar com a minha vida de novo. É assim. Então, arrependimento de pecado, irmão, não é remorso. Remorso, o que é remorso? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui: Davi, ele não se preocupou com nada. Davi falou assim: olha, as pessoas vão olhar para mim, podem me chamar de promíscuo, podem me chamar de o que for,
Davi, ele olhou apenas pela presença de Deus. Ele falou assim: não tire de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Pode tomar a minha cadeira real, pode tomar a minha casa, pode tomar tudo, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Davi, ali é verdadeiro arrependimento. Isso que é arrependimento. É não ligar. Eu gosto de fazer uma referência ao arrependimento. Você não se preocupa com quem está à sua volta. É alguém chegar pecador e falar assim: olha, vim aqui na frente ajoelhar, eu quero aceitar Jesus. Ele mesmo sendo a pessoa mais terrível, e a pessoa vir aqui na frente ajoelhar, que eu me rendo aos pés de Jesus, e não se importar com a igreja que está cheia de pessoas. Isso que é arrependimento. Agora, a pessoa que está com remorso, ela vai se preocupar com o que eu vou falar dela. Por que muitas pessoas, muitos crentes não carregam a Bíblia? Algumas pessoas que se convertem, você vê as pessoas que se convertem, não carregam a Bíblia porque tem vergonha. É duro isso, mas se você pegar muitas pessoas não carregam a Bíblia, não é porque elas talvez tenham dificuldade de ler. Tem pessoas que têm dificuldade de ler, não conseguem ler, né? Às vezes não tem estudo. Mas você vê muitas pessoas que não carregam a Bíblia, por quê? Porque tem vergonha. Isso é um tipo de arrependimento, não é arrependimento, é remorso. A pessoa aceitou Jesus, ela quer mostrar para as pessoas, ela carrega um rótulo. É como se eu tivesse uma garrafa de refrigerante e tivesse um rótulo. Eu mostro para as pessoas para lá fora que eu sou cristão, né? Tem aquela água em cima da cabeça assim. É isso. E essa é a mensagem que eu deixo para a igreja. É um momento, às vezes a gente tem que descontrair um pouco para que não fica tensa a palavra, porque a palavra é tensa. E a gente tem que saber lidar com essas coisas. Porque muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem vão refletir. Porque eu preciso me arrepender dos pecados. Eu posso, sim, ter uma vida aqui como cristão, frequentar a igreja, ir para o culto, adorar e tal. Mas muitas pessoas não têm uma vida plena em Cristo porque não se arrependeram. Elas vão para a igreja, elas cultuam, mas tem a vida, continua vivendo em tristeza, continua vivendo em depressão, continua vivendo na angústia, continua vivendo na aflição. Porque quando a gente realmente ela se entrega a vida no altar do Senhor, o Senhor transforma. É como eu falei, é você viver 30 anos juntando lixo. Jesus transforma a sua vida, a sua casa é limpa. Jesus, ele faz com que você tire toda a sujeira de nós. Isso fala no nosso coração. Às vezes nosso coração, eu vejo que muitas pessoas estão na igreja, mas estão maquinando mal com os irmãos. As pessoas estão na igreja, estão falando mal do irmão, estão falando fofoca do outro irmão. Isso é muito sério. A Bíblia fala que dos 7 pecados que existem, esse último, que é o 7, causar contenda entre os irmãos, é o que Deus abomina. Ou seja, é maior do que um homem que estupra uma criança. Isso é muito sério. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que o 7º pecado, que é o pecado de contenda, levantar contenda entre os irmãos, é um pecado que Deus ele abomina. É a abominação do Senhor. Ou seja, é pecado de morte. Morte eterna. Nós vamos encerrar o louvor. Eu estou até falando de cantar louvor. Nós vamos encerrar o culto. Deixa eu cantar. Não tem nenhum louvor aqui. Pedir que você coloque sobre os seus pés. Está fazendo uma oração. Pai, nós te adoramos, Senhor, por mais uma vez, o qual o Senhor falou no nosso coração, porque primeiramente a palavra ela é aplicada a quem está transmitindo ela. Que nós possamos, ó Pai, cada dia estar alinhado ao teu propósito, à tua vontade. Que o
Senhor deixa tão claro nas Escrituras que a desobediência tem consequências, e essas consequências levam o homem à morte, levam o homem à cegueira espiritual, Pai. Mas não deixe que, ó Deus, nós venhamos a desviar do teu propósito. Que o Senhor possa, Pai, cada dia nos ensinar, Pai, a estarmos mais firmados em Ti. E que o Teu Espírito Santo venha permanecer sobre nós a cada dia, nos dando estratégia, equilíbrio, ó Deus. E eu peço, e peço também para a igreja, o alto discernimento, o nível alto de discernimento espiritual, para que nós possamos entender o mal, compreender o mal e enxergar, Senhor, aquilo que é santo e aquilo que é profano, é aquilo que, ó Deus, atinge a nossa vida espiritual e aquilo que nos edifica, Pai. Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e santas consolações do nosso amado amigo e querido Espírito Santo seja com cada um até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Todos digam amém. Para o Senhor.